pessoal, agora que você já sabe calcular força pela segunda lei de Newton, chegou a hora da gente conhecer quais são as forças mais importantes e que a gente vai mais utilizar aqui na aplicação de física. Vem comigo! Então, pessoal, na aula de hoje a gente vai começar a falar sobre alguns tipos de força, as mais comuns que a gente trabalha aqui na física do ensino médio. A primeira delas é a força de tração. E o que é a força de tração? Ela é uma força transmitida por um elemento, que normalmente aqui a gente vai usar cordas, tá? Ou cabos, mas também podem ser elementos rígidos, como barras, por exemplo. E essa transmissão dessa força é feita axialmente. O que significa falar que a transmissão é axialmente? Significa falar que ela vai no mesmo eixo do meu elemento. Então, se eu tenho uma barra aqui, o eixo da minha barra é esse, certo? Então, a minha força de tração vai estar na mesma direção desse eixo. Isso significa, então, que ela está sendo transmitida axialmente, ok? E aí a gente tem diversas aplicações, mas o que é o princípio básico? Imagina que você tem aqui uma polia, certo? Uma corda envolvendo ela e de um lado você tem uma caixa e de outro você vai puxar para baixo essa caixa, certinho? Então, o que está fazendo com que essa caixa seja elevada, seja levada para cima? Se a gente desenha ela aqui, essa caixa, por que ela vai para cima? Porque tem uma força que puxa ela para cima, certo? Só que a força que eu aplico não é na caixa, é na corda, tá bom? E por que então ela vai ser levada para cima? Porque a corda aqui vai fazer uma força levando ela para cima. E que força é essa? Essa força é a minha força de tração, certo? E ela vai ser igual, em termos de valores, a força F que eu apliquei. É como se eu fizesse uma força nessa corda e ela fosse sendo transmitida ao longo da corda até chegar no final dela, que é o contato com a caixa, que vai fazer essa caixa subir. Tá bom? Então, força de tração funciona assim. Eu não tenho uma fórmula para calcular ela. Ela sempre vai ser uma força que vai ser a transmissão aqui desse meu elemento, ok? E a força normal é um outro tipo de força que é extremamente importante e que causa alguma confusão nos alunos, tá bom? A força normal é uma força de reação. Você vai precisar lembrar da terceira lei de Newton, ação e reação, para entender como é que funciona ela, tá? E ela é uma força de reação sempre de uma superfície, tá bom? Submetida a uma força externa. Como assim? Imagina o seguinte, se eu empurro esse quadro, tá? O quadro vai me empurrar também. Então, essa força da superfície do quadro, que está sendo uma reação à força que eu fiz, é chamado de força normal. E aí, o que é muito importante você entender sobre a força normal? Ela sempre faz 90 graus com a superfície. Não importa se a superfície é o chão. Se eu faço uma força com o chão para baixo, essa força normal vai ser para cima. Se eu faço uma força contra uma parede, empurrando um objeto sobre essa parede, a minha força normal vai ser para cá, reação, né? Então ela vai ter a mesma direção e sentido oposto, só que ela vai fazer 90 graus com essa superfície. Se eu tenho essa força aqui, por exemplo, num plano inclinado, a minha força está para cá, a superfície está aqui, então a minha força normal, ela vai fazer 90 graus aqui, tá? Com essa superfície. Não se esqueça disso, porque isso vai ser muito importante para os nossos casos futuros, tá bom? A força normal, ela é em 90% dos casos tratadas em relação à força peso, que é uma força que a gente vai falar na próxima aula. Então, anota muito bem esses conceitos, fixa bem, porque eles vão ser muito importantes para as nossas próximas aulas. Eu te vejo lá.